Olá, gente querida, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. O tema desse vídeo hoje é o fim da história e o início da eternidade. Parte 1. Eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos vivendo num tempo muito esquisito, né? Tem muita gente falando muita coisa e Jesus predisse que seria um tempo de muito engano. Então ele disse, olha, vejam para que ninguém vos engane. No sermão profético de Mateus 24, ele fala várias vezes para tomar cuidado com o engano. E até mesmo entre os que são cristãos e que por conta de serem ou mesmo pessoas procurando cliques, procurando engajamento, então ficam criando teorias conspiratórias, marcando data para a volta de Jesus, quando a própria Escritura diz que ninguém sabe o dia e a hora. Então tem gente que já diz que nós já estamos no início da tribulação, tem muita coisa sendo dita aí. Por quê? Porque o inimigo ele pretende trazer o descrédito na mensagem da volta de Jesus e do final dos tempos. Então, como eu sou um estudioso há mais de 40 anos sobre o tema, eu resolvi dizer para vocês e contar para vocês a cronologia dos fatos e estou chamando este vídeo de o fim da história e o início da eternidade. Nós teremos 2 vídeos onde eu falarei sobre tudo que está acontecendo aí, a sequência de fatos que vão acontecer no final da história. A verdade é que todo mundo já percebe que o mundo está entrando em colapso em todas as áreas, econômica, social, moral, ética, espiritual. A natureza está gritando, está gemendo e as pessoas têm a sensação de que as coisas estão chegando ao fim, ou pelo menos entrando numa narrativa aí que vai haver uma transformação. Então eu quero dizer para vocês que o objetivo desse vídeo não é gerar pânico, não é gerar medo, muito pelo contrário. Tudo isso que eu vou contar para vocês, Jesus predisse. E o final da história, nós viveremos com Cristo. E será maravilhoso, será muito bom. Amém? Então, você, se ainda não se inscreveu no meu canal, eu quero te convidar a se inscrever aqui. É um canal que traz muito conteúdo de ensino, eu falo de diversos temas, não falo só sobre o final dos tempos, mas falo também sobre o final dos tempos. E se você já é meu seguidor, né, eu tenho aí uma multidão de pessoas que gostam dos meus vídeos, quero te agradecer, mandar um beijo no seu coração e pedir que você possa compartilhar, curtir, comentar, né, usar os seus grupos de WhatsApp para que a mensagem do Evangelho possa ser pregada, e eu vou mostrar para vocês tudo com textos bíblicos, porque sem a Bíblia nós não podemos saber exatamente o que vai acontecer. Amém? Então, eu quero dizer que o final da história como nós conhecemos, será marcado por eventos, gente, extraordinários, que vão confrontar toda a humanidade. Eles foram anunciados por apóstolos, por profetas, mas principalmente pelo próprio Senhor Jesus, tá? E esses eventos, eles nos levarão a mudar desta terra, deste planeta que nós estamos aqui, para uma nova terra, e obviamente uma dimensão não mais temporal, mas eterna. Então algumas pessoas dizem, pastor, quer dizer que não vai ser esse planeta, vai ser outro planeta? Não, pode ser que Deus simplesmente renove este planeta e faça dele um novo lugar para habitarmos, né? Mas então vamos lá, fique até o fim, porque é maravilhoso. Esse vídeo ele vai estar muito bem ilustrado e também vai ser muito esclarecedor. E o meu objetivo é que você que crê em Jesus, que deseja a volta dele, que você se prepare, se santifique, que você aproveite o tempo que nós temos para falar de Cristo em todos os lugares, porque é isso que ele tem para a sua igreja, para aqueles que o amam, para aqueles que creem nas Escrituras. E queridos, a palavra de Deus é a verdade. Esta sequência de eventos que eu vou contar tem 18. Hoje, obviamente, eu não vou falar dos 18, eu vou dividir esse vídeo em 2,
mais você vai ficar muito, mas muito esclarecido a respeito dos eventos que vão acontecer, que fazem parte, né, do final da história como conhecemos e o início da eternidade dos tempos eternos. Bom, a primeira coisa que vai acontecer aqui, que eu quero citar, é o casamento do Cordeiro. Apocalipse 19, versículos 7 a 10, diz assim: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas, o casamento do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, né, já se vestiu, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias da boda do Cordeiro, né? A festa, ao banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui a igreja já foi arrebatada, já está nos céus, e ela é convocada para o casamento, para as bodas do Cordeiro. E, gente, quem anuncia isso para João é um anjo. E João fica muito impactado, e ele então se prostra diante do anjo, né? E o anjo fala: não se prostre, não me adore. Adora a Deus, eu sou um servo como você, eu sou conservo. E é lindo isso, né, gente? Porque eu quero dizer algo para você: somente Deus merece adoração. Todos os demais seres do universo são adoradores e não podem receber esta adoração, esta exaltação. Os que foram criados, né, os que foram criados por Deus e renascidos em Cristo, estes são os verdadeiros adoradores. Os outros não, né? Vão adorar a besta, vão seguir o caminho contrário a Deus. Mas a verdade é que o casamento do Cordeiro com a sua noiva, com a igreja, vai acontecer nos céus. Depois da igreja arrebatada, depois da igreja passar pelo tribunal de Cristo, depois da igreja entregar as suas coroas para o Senhor em adoração e reconhecimento de que tudo que nós temos vem dele. Queridos, nós somos pecadores. Nós jamais poderíamos estar na presença do Deus Santo, Santo, Santo. Mas pela graça de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então exalte a Cristo. Por quê? Porque Ele está preparando a sua noiva. Hoje, quando alguém evangeliza, fala de Cristo, alguém se converte, vai fazer parte da igreja, a noiva do Cordeiro. E lá nos céus nós teremos as bodas do Cordeiro. E o texto diz: bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: estas são palavras verdadeiras de Deus. Prostrei-me aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: não faças isso, sou conservo teu, adoro junto com você, sirvo junto com você. Aí ele diz: eu sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Querido, nós vivemos tempo de apostasia também. Jamais rejeite a Cristo, jamais rejeite o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É engraçado porque muita gente, quando vem eu falando sobre a volta de Jesus, já fala: já vem o pregador, né, do caos. As pessoas ficam incomodadas com isso. Falaram isso para Elias também: já vem o causador de problemas, né, o troublemaker, como se fala no inglês, né? O causador de problema, o problemático. Eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou preparando você para o encontro com Jesus. Então, vai ter gente que não gosta, mas não importa, nós não podemos pregar para quem gosta, nós devemos pregar a palavra de Deus. E esse é o meu chamado. Meu chamado é falar de Cristo, falar que Ele vem buscar a sua noiva.
Então se prepare, querido, vamos confessar os nossos pecados, vamos pedir ao Espírito Santo, nos ajude, Senhor, a andar segundo a tua vontade, porque nós queremos ser achados no dia do arrebatamento, para então participar das bodas do Cordeiro. Logo após o casamento do Cordeiro com a sua noiva, virá a segunda vinda de Cristo. Este é o segundo evento. E aqui, não confunda com arrebatamento. Arrebatamento vai ser um evento que Jesus vem buscar a sua igreja, os mortos em Cristo serão levantados e o encontro será nas nuvens. A segunda vinda, Jesus sai das nuvens e vem para a terra. E no arrebatamento ninguém verá. Na segunda vinda o mundo inteiro verá. Tá? Apocalipse 19, de 11 a 18 fala isso. Mas eu vou ler os versos 14 e 15, né? Judas 1, 14 e 15. Quanto a estes foi também que profetizou Enoque, o sétimo dia depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. E Apocalipse 19, versos 11 ao 18 também fala sobre isso, né? Fala que viu o céu aberto e o Senhor vindo num cavalo branco, né? Da sua boca sai uma espada pontiaguda e vem juntamente com os seus santos. Agora a igreja vem com Cristo e desce na terra, pisando no Monte das Oliveiras, que vai se partir, vai haver um grande terremoto e as nações serão julgadas. Então, o segundo evento, depois das bodas do Cordeiro, né? Primeiro, o casamento do Cordeiro. O segundo evento, depois, é a vinda de Cristo. E aí todo olho verá. O arrebatamento é invisível, as pessoas não verão. Somente quem ouvir a voz, né? Os mortos em Cristo subirão e depois a igreja descerá. Mas, depois das bodas do Cordeiro, virá o tempo da vinda de Cristo para o mundo inteiro, para julgar as nações. E ele virá na batalha do Armagedon, que é o terceiro evento. Então ele primeiro aparece nos céus, todo olho verá, assim como o relâmpago que sai do Oriente para o Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Não é isso? Então, o conflito da batalha do Armagedon está na Bíblia, no Apocalipse 14, de 1 a 20, também Apocalipse 16, versículo 16. Esta guerra, gente, é a guerra em que o anticristo, seus aliados, sitiarão Jerusalém e virão contra Jerusalém para destruí-la, né? Mas Jesus aparece dos céus, o povo judeu vai clamar, vai ser salvo pelo Senhor. E a batalha do Armagedon deveria ser conhecida como a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A palavra Armagedon, ela vem do hebraico, né? Har Megiddo. Har é montanha, ou um monte, né? E Megido, uma cidade que existia naquele tempo. Existe esse montezinho chamado Megido, mas aquela cidade acabou nomeando todo aquele lugar, né? Aquele vale, o vale de Jezreel, também chamado de Vale do Armagedon. Então, essa é uma batalha que vai acontecer lá. Os inimigos vão se juntar naquele lugar em 200 milhões de soldados que virão de todo lugar, do leste, pelo rio Eufrates, que vai secar, e eles descerão até a cidade de Jerusalém, e lá eles sitiarão a cidade, e o Senhor aparecerá dos céus, nos céus, com a sua igreja, com seus santos, e descerá para trazer a derrota do anticristo, do falso profeta, e dar a vitória para o povo de Deus e, sobretudo, para salvar a cidade de Jerusalém. Em seguida, o quarto evento importantíssimo, que é o maior terremoto que o mundo já experimentou, né? Na verdade, todo mundo fica falando do The Big One, né? Que é o grandão, aquele que virá, né? Alguns afirmam que vai arrasar a Califórnia, que vai, aquela parte da Califórnia que fica um bracinho assim, vai afundar. A gente não sabe se o The Big One vai existir antes deste terremoto, mas este com certeza será o maior terremoto que o mundo já
experimentou. E vai ser no mundo inteiro. As placas tectônicas todas se movimentarão. Está lá em Apocalipse 16, de 17 a 20, que diz assim: então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho, do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Alguns aqui afirmam que é simplesmente uma linguagem figurada, dizendo que as ilhas fugirem e também os montes não serem achados é que serão abalados. Mas aqui, se você interpretar mais literalmente, todas as ilhas fugiram, desapareceram, né? E os montes não foram achados também. Alguns afirmam claramente que esse grande terremoto vai fazer com que os montes se tornem uma planície. Tá? E as ilhas do mar afundem, as menores, obviamente, que existem continentes, ilhas, né? A gente não pode saber com certeza como será, mas que será um evento extraordinário, né? Um evento na geografia, que vai abalar a geografia do planeta Terra, o 4º evento importante, que é o maior terremoto que o mundo já enfrentou. Bom, em seguida nós teremos o julgamento das nações, ali no Vale de Josafá, que é na verdade o Vale de Cedron. Quem já foi a Jerusalém, aquele vale que fica entre o Monte das Oliveiras e o Monte Moriá. Quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, vai haver um terremoto, e a Bíblia diz que aquele monte vai ficar um vale enorme, né? E o Vale de Josafá, no hebraico, Josafá, Yehoshafat. Yeho é de Yahvé, né? Jeová, e Shafat é julgamento, então, ou julgará. O Senhor julgará as nações ali, sobretudo por terem dividido a terra de Israel, aqueles que se levantaram contra Israel. Então tomem cuidado, estes que se levantam contra Israel, sobretudo a possibilidade e a permanência de Israel na terra prometida, serão julgados ali no final da grande tribulação. Em seguida, o 6º evento fala do anticristo e o falso profeta, que serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 19, 20 a 21, que diz assim, que eles serão lançados no lago de fogo e eles não passarão pelo julgamento final, irmãos. Porque a gente sabe que depois do milênio vem o juízo final, o juízo do trono branco, onde todo mundo vai comparecer perante o Senhor. Mas eles vão ser julgados antecipadamente e lançados no final da batalha do Armagedon, lá no Lago de Fogo. Porque eles foram tão terríveis e tão malignos, foram os maiores enganadores do mundo, porque levaram o mundo a acreditar que o anticristo era o próprio Messias. E muitos vão se perder eternamente por causa do seu engano. Então eles serão os 2 primeiros moradores do lago de fogo, até antes mesmo do próprio Satanás. O 7º evento que virá depois disso é que Satanás será preso por 1000 anos. Apocalipse 20, de 1 a 3 diz: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e o pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então vocês vejam aí, queridos, que o diabo vai ser preso por 1000 anos, para que não engane as nações, e para que Cristo possa governar e mostrar à humanidade que ele é o Messias e que ele de fato é o único que pode nos conduzir em caminhos de justiça. O maior enganador do universo vai estar preso. Agora, este abismo onde ele vai ser preso, não dá para você ter certeza onde ele seja. Alguns teólogos afirmam que é naquele abismo que ficava no Hades ou no Sheol, né?
Sheol é no Velho Testamento, a língua hebraica, e o Hades é no grego, no Novo Testamento. No Velho Testamento, o Sheol ou o Hades era um lugar, o lugar dos mortos. De um lado estava o seio de Abraão, ou alguns acham que é o paraíso, eu pessoalmente acho que o paraíso fica no terceiro céu, mas aquele era o lugar onde os mortos antes de Cristo ressuscitar ficavam. Os salvos de um lado, do seio de Abraão, e do outro lado os perdidos, como aquele da história do rico e o Lázaro. Os maus ficavam de um lado, já atormentados, e do outro lado ficavam no seio de Abraão os salvos. E no meio um abismo, tá? Alguns afirmam que é este abismo profundo que Satanás ficará preso por 1000 anos. Outros afirmam que não dá para a gente saber. Mas o fato é que ele será preso por 1000 anos, e durante esses 1000 anos Cristo vai reinar e tudo, mas nós não chegamos ainda no milênio do Senhor, tá? Primeiro ele vai ser preso por 1000 anos. A gente sabe que nesse momento, no final da grande tribulação, Satanás é preso, haverá ressurreição de todos os crentes, tá? Apocalipse 24 diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Aqui não é o juízo final, tá? Aqui é o julgamento das nações e a ressurreição dos que ainda não ressuscitaram no arrebatamento. Aí depois eu vou ter que explicar para vocês, porque tem duas teorias aqui, tá? Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então vocês percebem? A primeira das teorias diz o seguinte, que todo mundo do Velho Testamento, estamos falando de Abraão, de Davi, de todos os homens, que morreram, crendo no Messias, eles vão ressuscitar juntamente com os crentes em Cristo, tá? No dia do arrebatamento. Primeiro os mortos em Cristo, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Por que eles afirmam isso? Porque embora eles tenham vindo antes de Cristo, eles já foram salvos por Cristo e já criam no Messias. Toda vez que havia sacrifícios, aqueles sacrifícios apontavam para Jesus. O Messias que eles creram era Jesus. Então é justo que eles sejam arrebatados no dia do arrebatamento da igreja. Mas há um outro grupo de teólogos que diz que não, que só no dia do arrebatamento só os que vieram depois da morte de Cristo, e portanto só os que estão em Cristo, tipo a igreja de Cristo, entendeu? Os mortos que morreram em Jesus, e também os vivos que forem arrebatados. Estes, portanto, esses santos do Velho Testamento, Davi, todos os que vieram antes, Abraão, os profetas, eles ressuscitariam 7 anos depois do arrebatamento, neste dia aqui, tá? Agora, eu pessoalmente, eu fico com a teoria de que os santos do Velho Testamento vão ser arrebatados junto com todos os crentes. Porque se você ler o versículo 4, João está vendo os tronos, está vendo aqueles que foram dados a autoridade de julgar, e aí ele explica quem é que ele viu. As almas dos decapitados, os que têm autoridade de julgar, está falando dos que já foram arrebatados e têm corpo glorificado. A Bíblia diz: vocês não sabem que os santos vão julgar os anjos? Então, quem que ele está vendo que está ressuscitando agora? As almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, quem João está vendo? João está vendo os mortos em Cristo na grande tribulação. Então são eles que vão ressuscitar no final dos 7 anos e se juntarem a todos os outros crentes que vieram até antes de Jesus e mais os crentes que vieram depois de Jesus. Então, a minha maneira de entender é que no arrebatamento todos
santos do Velho Testamento e mais os crentes em Jesus serão arrebatados. Tá? Primeiro ressuscitam os mortos em Cristo e depois os vivos são arrebatados. 7 anos depois, quem são esses aqui? São os mortos, os crentes que morreram na grande tribulação. Tá? Então, assim nós terminamos a primeira parte deste vídeo maravilhoso, intitulado O Fim da História e o Início da Eternidade, parte 1. Eu peço a você que você comente, compartilhe e estude, gente, porque nós vivemos tempos de engano e eu estou trazendo para vocês estudos profundos da Palavra de Deus para que vocês estejam prontos para resistir às heresias dos nossos dias. Deus abençoe, fiquem com Deus em nome de Jesus.